Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o consultor legislativo Fábio Almeida. Ele que faz ali estudos e acompanha como funciona o dia a dia do Congresso Nacional. Fábio, um dos estudos que a gente está todo mundo fazendo nesse momento é o perfil do novo Congresso, né? A gente é mais conservador, menos conservador, vai apoiar um presidente de esquerda ou não vai apoiar? A gente falou no primeiro bloco que o presidente Lula ele pode até conseguir ali amenizar essa diferença aí, essa ampla maioria dos partidos de centro, os partidos mais conservadores. Mas a gente já teve um perfil tão conservador quanto esse que vem agora? Ou um partido com 100 deputados? A gente não tem há muito tempo, né? Quando foi a última vez? Pois é, Denise, a última vez que nós tivemos 100 deputados foi em 1998 com o PFL, o grande PFL de 98, vindo ali na reeleição do Fernando Henrique, né? O perfil muda muito a cada eleição. A eleição de 2002 trouxe, por exemplo, muita esquerda e isso assustou muita gente. 2006, um crescimento ainda maior a partir da eleição de prefeitos, né? O Lula, como presidente da República, trouxe uma onda de prefeitos do PT, do PSB e do PDT, enfim, até que a gente teve um retorno muito brusco, na verdade, em 2018. Então, o Congresso de hoje, ele é ainda mais conservador do que o de 2018, certamente, mas não drasticamente. 2018 foi o grande momento de virada. O que nós temos, certamente, em 2022 e a partir de 2023, é um Congresso que tem perfis muito distintos de com quem o deputado fala. Ele fala pelas redes e com as redes, ele fala com os municípios, ou ele fala com o governo. Então, você tem aí três grandes perfis. Aquele que fala muito, dialoga muito com o governo para fazer a sua campanha municipalista, aquele que dialoga muito com as redes para fazer uma campanha direta, contato com o eleitor, e aquele que tem os seus rincões e suas agendas. Foi uma eleição muito complicada mesmo, né? Quem era muito do lado do Bolsonaro foi muito bem votado. Quem era muito do lado do Lula, como já nós, foi muito bem votado. Isso em todos os estados. Aí restou ali exatamente o pessoal mais que tem ligações com bases eleitorais e tal. Isso é bom para o processo? Olha, você tem ali nas mãos o perfil de todos os congressos e tal. É um bom critério? Isso melhora a qualidade ou diminui? A diversidade no perfil melhora, Zé Maria. A qualidade geral da... porque você traz mais representatividade para a mesa, outras opiniões. Você sai de uma lógica, por exemplo, o plenário sempre foi muito marcado pela lógica governo-oposição, num diálogo que muitas vezes levou o Congresso a ser considerado um carimbador das matérias do governo. Hoje não. Hoje você tem um número muito maior de parlamentares que são capazes de se contrapor à orientação do seu partido, à orientação de governo, em defesa do seu relacionamento direto. Mas eu acho que isso era nessa legislatura, né? A legislatura passada, quando os partidos eram frágeis, muitos partidos, né? A gente tinha 23 partidos, agora eu acho que serão o quê? 6 blocos, né? A gente está falando aí... É por aí mesmo, 6 blocos, devemos ficar nisso? Acredito que a gente vai ficar, em número de blocos, talvez só 3, mas em força, em grandes forças, 4 a 6, né? 4 a 6. Alguns desgarrados, mas 4 a 6 blocos. Quer dizer, muda completamente o jeito do Congresso, né? Mas é mais difícil cercar esse voto, sabe? Antes você tinha incentivos muito diretos para manter o parlamentar vinculado à sua agenda. O incentivo você chama dinheiro, né? Não apenas, mas, por exemplo, as emendas, a relação com os ministros da pasta, do partido. O Congresso está empoderado. O Congresso, exatamente, o Congresso mudou de perfil. Saiu de um momento, como eu coloquei, de carimbador para o protagonista. E que diz ali para onde vai o orçamento, né? Isso nos leva à seguinte conclusão. O presidente Lula vai encontrar um Congresso muito diferente daquele de 2002. Naquela época, gente, não tinha emenda de relator impositiva, não tinha emenda de relator, não tinha emenda individual impositiva, aquelas que cada deputado põe ali para levar para o seu estado. E também não tinha emenda de bancada impositiva, era tudo negociado lá na Casa Civil, na Secretaria de Relações Institucionais, que hoje é a Secretaria de Governo. Como é que vai ser essa mudança? Porque parece que o presidente Lula ainda não está muito atento para essa questão,
porque ele já disse que vai acabar com as emendas de relator. É possível acabar com essas emendas? Eu acredito que é possível transformar essas emendas. Acabar, eu acho muito difícil. Como assim transformar? Como você mesmo colocou, nós tivemos já diversas iterações dessas emendas, né? Claro, algumas vão permanecendo, outras foram substituídas e evoluindo. Então, é possível, por exemplo, que haja ainda o orçamento reservado para as emendas de relator, porém de uma forma mais transparente, ou em que a indicação, o parlamentar que fez a indicação fica expresso, como acontece no caso das emendas individuais impositivas. Então, você tem como transformar e progredir com essa imagem sem acabar, porque o Congresso, empoderado como está, abrir mão do poder que adquiriu ao longo de 10 anos, não foi de uma hora para outra, foram pelo menos 10 anos de governos progressivamente mais frágeis na sua relação com o Congresso, para que o Congresso atingisse esse estágio que tem hoje. Então, acredito que vai ser uma transformação do orçamento impositivo e não um fim definitivo dele. É interessante que essa história da RP9, né, o orçamento secreto, isso empoderou os presidentes da Câmara e Senado. Muita gente chama emenda do relator, eu chamo de emenda do presidente da Câmara aqueles e que do mandam Senado. ali, né? E o Congresso se empoderou. A prova disso é a própria eleição, né? Ficou mais fácil a eleição de deputados e senadores agora nesse ano, exatamente pelo dinheiro derramado nas prefeituras. Mas é engraçado que esse empoderamento que a gente está falando de orçamento interno e tal, isso mora aí uma contradição muito grande com relação à dificuldade que o Congresso está tendo com o Supremo, né? O Supremo manda prender deputado, derruba a página de deputado, ou seja, censura deputado, porque o grande ouro do deputado é a fala, o direito de se expressar. E o Supremo derruba a página de deputado. Quer dizer, apesar desse empoderamento, que eu concordo com você, tem essa dificuldade ali de convivência com o Supremo. Como a gente falou no primeiro bloco, a relação entre os três poderes é sempre tensa, né? Eu acho isso até positivo. Sem dúvida, mantém todo mundo no seu melhor jogo, né? Sempre jogando o seu melhor jogo. Mas os parlamentares tiveram e construíram um respeito próprio muito grande, ao ponto, por exemplo, da gente ter tido parlamentares que ficaram respondendo o processo, até mesmo detidos, mas mantiveram seus mandatos, o que seria impensável, talvez, 10 anos atrás. Esse tensionamento certamente vai ser um dos pontos... Desculpa, você diz o seguinte, que internamente o Congresso não cassou o parlamentar, né? Exato. Você teve alguns parlamentares que ficaram presos, cumpriam sua pena, porém mantiveram seu mandato. E isso é talvez o contraponto forte que o Congresso fez ao Supremo, diferentemente do Executivo, em que você teve parlamentares sustentando e sustentados pelos seus pares, porque se não fosse pelos seus pares não teriam ficado no mandato, e até o ponto de casos como o da ex-deputada Flor de Lis, que teve um crime passional e que permaneceu no exercício do mandato por meses antes de ser votada. Talvez não numa afronta, mas num posicionamento, no traçado de uma linha do Congresso para dizer, olha, vocês já estão avançando o sinal em muitos pontos. Quem decide sobre o mandato é o povo e o parlamento. E o parlamento, né? Inclusive tem esse caso agora da deputada Carla Zambelli, que alguns deputados da oposição ao atual governo, eles já estão querendo ali ver se propõe a cassação dela ao Conselho de Ética. Só que eu falei, gente, isso vai ser umas férias prolongadas para ela, se eu não me engano, porque o que foi cometido, um crime cometido no exercício deste mandato, não pode ser julgado no outro mandato que começa em fevereiro do ano que vem. É isso mesmo, Fábio? É exatamente isso, Denise. Seria impraticável, já que a gente está vinculando o crime ao mandato, que ele pudesse ser cometido antes do mandato, embora seja uma parlamentar que esteja hoje no exercício do mandato. Ela teria que ser julgada pelos pares desta legislatura neste momento. Certamente não há tempo hábil para isso. Há um histórico... É um jogo político, é o que eu chamo kit de constrangimento. É isso mesmo. E mesmo assim, o que aconteceu ali, ela talvez enfrente um processo na esfera civil, não dentro da esfera política. Na justiça comum, ela pode ser processada. Ela vai ser processada, o processo vai subir para o Supremo, mas isso vai demorar muito tempo. Ou seja, então ela ameaça... não vai ameaçar o mandato dela, né? Não agora. Nada. Fábio, eu tenho uma certa curiosidade.
o presidente Lula, assumindo dia 1º, ele promete ali um revogaço, né, que é revogar ali sigilos decretados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e outras medidas. Será que ele pode revogar o indulto ao deputado Daniel? Não, aí nesse caso não se aplica, Zé Maria, porque o indulto já foi concedido, ele já está sendo usufruído, você não pode julgar mais de uma vez uma pessoa pelo mesmo crime. Mas ele não está transitado em julgado, né? Ele não passou pelo Supremo. Ainda o Supremo não resolveu. Tem detalhes judiciais aí que do processamento judicial. Há pelo menos dúvidas. Né? Pode caber uma dúvida. Ele pode, por exemplo, indicar que porque é muito interessante o ponto que você trouxe em relação, por exemplo, aos decretos, que as pessoas falam assim, mas quem colocou o decreto Bolsonaro, como é que o Lula pode tirar? Não é o Lula nem o Bolsonaro, é a presidência da República. É a instituição, né? E a hierarquia das leis, decreto tira decreto. Exatamente, então ela suplanta, né? E Daniel Silveira não vai ter mais mandato, né, a partir do ano que vem. Ele foi candidato ao Senado, perdeu e ficará fora do Congresso. Aí também pode prejudicar a situação dele, né? Ele deixa de ter o foro privilegiado, passa a ser julgado na justiça comum, então talvez até perca um pouco o objeto da... Ele pode, por exemplo... Não, porque a condenação é muito severa, mais de 8 anos e 4 meses. Não, mas o que eu quero dizer, pode ser que ele cometa, por exemplo, qualquer pequena fala nas redes sociais dele a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem, e aí ele pode ser julgado por um outro crime, ou preso preventivamente num outro crime. Ou cai nesse decreto, ou nessa investigação do fim do mundo do Supremo lá, né, das milícias. Exatamente. Tem muitos... Volta para o Supremo. Exatamente. O Supremo é um agente presente na nossa política, né? Quem acompanha a nossa política tem que conhecer bem o Supremo e os seus meandros. Agora, com a eleição do presidente Lula, essa tensão com o Supremo deve diminuir e aumentar a tensão com o Congresso Nacional, especialmente com a Câmara, se ele não souber ali conquistar uma parcela para lá de expressiva desses partidos que hoje são aliados do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Denise. Ele vai precisar construir, porque em 2002, quando Lula chegou à presidência, ele chegou com uma votação muito expressiva, num momento de mudança. O PT também elegeu uma grande bancada, o que agora não ocorreu, não. Quer dizer, a federação conseguiu ali seus 80 né? deputados. Mas não é perto dos partidos aliados ao atual governo. O que também houve uma perda muito grande na base de esquerda, nos partidos aliados, né? Não foi, o número em 2002 era maior. Bom, essa construção vai passar por muitas etapas. E certamente fazer uma crítica muito intensa, um embate muito grande sobre o orçamento das emendas de relator não é o melhor caminho para isso. Eu costumo dizer que a história é muito pendular, né? Ela vai para um lado, vem para o outro. O Fábio Almeida é funcionário do Congresso já há 20 anos, né? É consultor legislativo, que é a casta. Nós estamos aqui diante do poder em Brasília, que é a casta do funcionarismo público. Mas você acompanha, Fábio, todo o processo de legislatura em legislatura. Tem alguma tendência, esse perfil atual já vem de uma tendência de direitização ou algo assim? Bom, isso é interessante porque no mundo como um todo, você tem os parlamentos tentando fazer um contraponto, né? Esse movimento pendular que você destaca, ele é geralmente em contraponto à presidência. Então, quando você tem uma presidência, um executivo muito forte, você tende a ter um legislativo tendendo muito ao oposto. E quando você tem um executivo mais fraco, você traz o legislativo um pouco mais ao centro. É um equilíbrio entre os poderes. Aqui no Brasil, a gente pode ver isso, por exemplo, com a eleição a partir, por exemplo, de 2014. Você teve uma eleição também muito próxima, né? Até então, até essa última, o momento mais próximo entre dois candidatos no segundo turno, e isso trouxe um parlamento também dividido, que acabou levando ali o processo do impeachment. Agora, a gente tem também, no momento dessa discussão aí, né, de divisão do parlamento, o parlamento hoje está forte, né? Isso significa que o ex-presidente Lula, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai ser mais fraco ou a gente terá esse embate mesmo? Eu acredito, Denise, que o presidente eleito Lula vai fazer uma reconstrução do poder executivo.
vai tentar... Você falou do revogaço. Do executivo ou do legislativo? Do executivo. Eu acho que ele vai fazer uma reconstrução do poder executivo. Vai fazer uma grande reforma administrativa, mais ministérios, secretarias novas. Exatamente. Né? Essa é muito interessante, porque o ministério é uma situação muito simbólica. Muito, ao contrário do que as pessoas... Mas tem dinheiro para isso? Bom... Se já tem um rombo de 60 bilhões no orçamento, fica difícil, né? Mas o impacto de recriar ministérios é pequeno. O impacto... Uma secretaria coloca nome de ministério. Exatamente. Visibilidade. Mas é simbólico. Você traz partidos para dentro da coalizão, oferecendo 1 ou 2 ou 3 ministérios, dependendo da dimensão do partido. Muito bem. Orçamento da União, esse é o segredo. Olha, se você quiser saber quem manda na sua empresa, é só procurar saber quem assina o cheque ou quem manda o Pix, né? Então, esse é o debate aqui, quem manda dinheiro. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o consultor da Câmara dos Deputados, Fábio Almeida. Isso é uma conversa boa aqui. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e voltamos em seguida.